Olá, tudo bem? Para essa questão, eu vou fazer 3 exemplozinhos aqui com você, onde a gente vai ter um fio percorrido por uma corrente e a gente vai ver o campo magnético ao redor dela. A primeira coisa que você precisa entender é a diferença entre direção e sentido, tudo bem? Direção é tipo o horizontal, o vertical é o plano no qual essa grandeza vai estar inserida. Por exemplo, aqui, ó, que eu tenho 4 vetores, né? Esses dois aqui estão na horizontal e esses dois aqui estão na vertical. Isso é a direção, tudo bem? Nesse caso aqui, a direção é vertical saindo do plano, né? Que aqui ele está saindo do plano e aqui ele está entrando no plano. Então, é saindo do plano, vertical saindo do plano, tá bom? Então, é sempre importante lembrar que direção é isso. Sentido, por seu lado, é como se fosse uma especificação da direção. Como assim? Esse aqui, ele é vertical, mas ele está saindo do plano. O fato dele estar saindo do plano é o sentido dele. Esse aqui, ele está entrando no plano, então o sentido dele é entrando no plano. Esse aqui está para a esquerda, o sentido é para a esquerda. Esse aqui está para cima, o sentido é para cima, e assim por adiante, tá bom? Então, para essa questão, a gente vai precisar usar muito a regra da mão direita. Você lembra como é que é? Dedão é a corrente, e para onde os seus dedos giram é o seu campo magnético. Então, aqui, ó, nesse daqui, vamos ver. Vou botar assim para ficar mais fácil de você enxergar. Esse aqui, a minha corrente vai para cima e os meus dedos fazem o quê? Eles entram e saem. E a minha corrente está para cima, eles entram e saem. Perceba que se o fio está aqui, ó, a direção, ó, entrando, aí depois ela tá aqui, saindo e depois dá a volta, né? Voltando. Por exemplo, se eu tenho um fio aqui, tá bom? Vamos imaginar que a caneta é o fio. A minha mão, quando ela vem aqui, ó, ela vai formar 90 graus. Por quê? Se você fizer aqui, ó, perceba que aqui existem 90 graus. Existe uma perpendicularidade, tudo bem? Ó, o meu dedo tá assim, que é o meu campo elétrico, campo magnético, perdão, e a minha fio de corrente está assim. Então, existem 90 graus aqui, percebe? É mais ou menos isso que vai acontecer no campo, ó. Aqui ele vai estar perpendicular, depois ele vai estar perpendicular, porque o campo vai passar assim e o fio vai estar assim, então vai existir 90 graus entre eles, porque o meu campo está assim e o meu fio está assim. Então, ó, existe 90 graus aqui entre eles, tudo bem? E aqui, depois ele está saindo do plano, os meus dedos estão saindo e o meu fio está aqui. Então, novamente, existe 90 graus aqui, pode perceber. E aqui em cima também, né? Se eu botar o campo aqui, quando ele está voltando, vai existir 90 graus aqui. Dessa mesma forma, quando a gente tem aqui, ó, o fio para baixo, a gente vai ver que aqui está minha corrente, o meu campo vai entrar ali e sair desse lado. E vai ser a mesma coisa, ó, o meu fio vai estar aqui, quando o meu campo estiver entrando aqui, ele vai estar formando 90 graus. Quando ele estiver lá embaixo, nesse sentido, ele também vai estar formando 90 graus, assim, tudo bem? Quando ele estiver saindo aqui, também vai estar formando 90 graus. Sempre, sempre, sempre forma 90 graus. O que vai mudar é o quê? É o sentido. De fato, vai mudar o sentido de rotação. Em um momento vai girar no sentido horário, em outro momento vai girar no sentido anti-horário. Em um momento aqui vai sair, um momento aqui vai entrar. Isso tudo vai mudar. Mas a direção, vertical, horizontal, essas coisas assim, sempre permanece a mesma. Esse campo sempre está entrando no plano quando a gente desenha o fio assim. Por quê? Porque a direção dele sempre é perpendicular, sempre forma 90 graus. Tudo bem? Por isso que não depende do sentido da corrente, ó. Veja que aqui a corrente está subindo, está descendo, e mesmo assim, por mais que o sentido delas tenha mudado, o sentido de fato muda. Isso não tem como justificar que não muda. Mas aqui, ó, a direção continua, porque continua perpendicular. A única diferença é que aqui é perpendicular entrando no plano, e aqui é perpendicular saindo do plano, e aqui é o contrário, né? E lá atrás seria perpendicular
para a direita e aqui na frente seria perpendicular para a esquerda. E aqui seria perpendicular para a direita em cima e perpendicular para a esquerda embaixo, tá bom? Embaixo do fio ali, no caso, né? O que vai mudando é o sentido se altera, mas o campo magnético sempre fica perpendicular. Esse aqui eu fiz um exemplozinho assim, ó, como se o fio estivesse assim, em 3D, sabe? Como se ele estivesse entrando no plano. Esse fosse o fio e ele estivesse entrando no plano. E daí o meu campo magnético seria a mesma coisa, né? Minha corrente aqui está para cima e os meus dedos digam o sentido do campo aqui magnético. Então, ele faz assim. Perceba que se o meu fio está aqui para cima, né? Ele vai fazer 90 graus com esse, com esse, com esse e com esse. Porque, ó, aqui eu tenho a formação de 90 graus. Aqui para cá. Aqui eu tenho a formação de outros 90 graus. Tudo bem? Entre os dois. Aqui novamente e aqui novamente. Então, sempre vai ser perpendicular. Por mais que o sentido mude, por mais que se eu coloco uma corrente aqui entrando no plano, o sentido de rotação do campo magnético se inverta, a direção, pelo fato de ser perpendicular, não se altera. Por isso que a alternativa B. A direção desse vetor do campo magnético é perpendicular ao fio, independente do sentido da corrente. Não é porque o sentido da corrente vai mudar que ele vai deixar de entrar no plano, por exemplo. Ele sempre vai estar perpendicular ao plano quando a corrente for assim, ou ele vai estar no próprio plano quando a corrente aqui estiver entrando ou saindo, tudo bem?